Meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico acerca da pessoa do nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre o poder de Deus. E potência divina e suas implicações práticas para a nossa vida cristã. Então nós estamos sempre dividindo esses estudos em duas partes, né? A primeira para fundamentar um pouquinho a ideia teológica, para dar um alicerce para a verdade que vamos aplicar, que senão nós fomos direto na prática, nós ficamos aí sem um alicerce, né? Fazendo isso de uma forma bem rápida, bem sintética, pois o objetivo dos nossos cultos de educação cristã não é uma aula teológica, né? É mais culto de ensinamentos práticos, mas temos que passar por essa parte. E a segunda, então, fazendo uma aplicação mais prática para que as verdades teológicas reveladas pelo Senhor na Escritura se tornem lições para nossas vidas e assim possamos usufruir das revelações de Deus para o nosso coração. Vamos ver se vai. Nós vamos ler dois versos ali no texto. O primeiro está em Isaías 40, verso 25 e verso 26. E o segundo, ali apertadinho, né? Está no Salmo 62 e 11. Vamos ler então. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Depois o salmista diz: Deus falou uma vez, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Tem muitos textos que nós poderíamos usar para falar acerca do poder de Deus, mas eu fiz essa escolha e fiz aqui grifei para os irmãos, essa parte é forte em poder, e essa parte do Salmo, o poder pertence a Deus. Pois, primeiramente fala que Deus é, e a segunda, ou seja, o próprio poder está em Deus, como vamos falar daqui a pouquinho. E segundo, o poder pertence, mostrando duas verdades acerca do poder. O salmista disse: Deus falou uma vez e duas vezes ouvi. Só para entender rapidamente esse versículo. Como Deus fala uma vez e a gente pode ouvir duas? Quando Deus fala, irmãos, você ouve primeiro pelo ouvido. Mas quando realmente a voz é de Deus, você não ouve só no ouvido. Você ouve também no coração. Por isso Deus fala uma vez e a gente ouve duas. Porque quando Deus fala não fica apenas no ouvido, desce ao teu coração. Por isso eu estou certo nessa noite que vamos falar para pessoas que estão aqui que não apenas ouviu falar que Deus é poder, mas que já experimentou este poder real, esse poder verdadeiro. Bendito é o nome do Senhor. Então, para começarmos, nós colocamos ali uma prova, né? Diz assim: pode-se denominar o poder de Deus a eficaz energia da sua natureza, ou a perfeição do seu ser, pela qual ele é a causalidade absoluta e suprema. Vamos entender um pouquinho então o que é este poder de Deus. Primeiro, toda essa frase um pouco, digamos assim, complexa para aqueles que não estão familiares ao estudo, pode ser entendida de uma maneira sintética e muito clara
em duas afirmações que podemos fazer aqui. Primeiro, ele diz que o poder pode, ou essa onipotência de Deus, esse poder que Deus tem, pode ser denominado como a eficaz energia da sua natureza. O que está sendo dito aí é que Deus, ele não somente tem o poder, não somente tem todo o poder, mas como Deus, ele é o próprio poder. Pois Deus, ele é denominado como simples, na sua unidade, porque nele não há composição, não existe divisão. Nós separamos aqui várias características de Deus, porque falamos de alguém que é ilimitado, e nós somos limitados. Mas Deus é inseparável. Por isso que essa é uma das razões pelo qual Deus nunca morre. Porque só morre quem é composto. A morte é a separação de algo. E Deus não se separa, ele é indivisível. Por isso, quando aqui nós estamos lendo que o seu poder é a energia eficaz da sua própria natureza, nós estamos dizendo que o poder de Deus é algo inerente à sua pessoa, que nós não temos como falar do poder de Deus sem falar do Deus de poder. E quando falamos do Deus de poder, nós falamos do poder de Deus porque está presente na sua própria pessoa o seu devido poder. Poder esse que é eterno, pois nunca ele diminui o seu poder. O seu poder é de geração a geração, é de eternidade a eternidade. Um poder ilimitado, um poder infinito, um poder que é capaz de fazer qualquer coisa. Por isso que diz que ele é o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso. Está presente na sua pessoa essa característica de ser poderoso em si mesmo. Por isso nós também afirmamos que este poder pleno, ele é um atributo incomunicável. Ninguém recebe este poder nessa essência, nessa qualidade, pois isso somente é cabível à pessoa de Deus. A segunda afirmação que nós podemos fazer é que ele está dizendo que este poder pode ser denominado como a eficaz energia da sua natureza ou a perfeição do seu ser, pela qual ele é a causalidade absoluta e suprema. O que está sendo dito aqui é que Deus, ele é o próprio poder, como ele também é a fonte de todos os demais poderes. Todas as demais coisas, elas são provenientes do poder original de Deus. Nós podemos ter algum poder derivado? Podemos. Não no sentido pleno, como já falamos. Mas tudo aquilo que nós podemos fazer de algum modo, nós só fazemos porque Deus, ele concede a nós esse direito, porque ele é a fonte máxima de todo o poder. Máxima não, exclusiva de todo o poder. Somente nele, é dele que emana todo o poder. Ele é a causa absoluta e suprema de todas as coisas. Isso é para nós entendermos um pouquinho o que é ter um Deus todo-poderoso, que é um Deus onipotente. Portanto, amados, eu trago uma outra afirmação. Estou apertando errado aqui, agora foi eu. Eu trago outra afirmação, outra referência, para falarmos uma outra verdade. Aqui diz assim: o poder de Deus é aquela capacidade e força
pela qual ele pode realizar tudo que lhe agrade, tudo que a sua sabedoria dirija, e tudo que a infinita pureza da sua vontade resolva. Como a santidade é a beleza de todos os atributos de Deus, assim o poder é aquilo que dá vida e movimenta a todas as perfeições da natureza divina. A natureza ficou separadinho ali de forma errônea. Veja bem, eu não sei se vocês já ouviram uma bobagem, que Jesus tinha uma brincadeira com seus amiguinhos da época, da sua faixa etária, e era pegar passarinho, e matava o passarinho, e ressuscitava passarinho. Já ouviu essa bobagem? Isso que era brincadeira de Jesus. Foi escrito até um livro sobre isso, que contava essas bobagens. E Jesus catava passarinho, e matava ele. Né? E ainda perguntava assim, está vivo ou morto? Se falasse que estava morto, ele ressuscitava ele, apresentava vivo. Irmãos, o poder de Jesus, o poder de Deus, o poder do Espírito, o poder da Trindade, pois eles são um. Os três possuem o único e o mesmo poder, nenhum é mais poderoso do que o outro. Esse poder, ele tem uma relação totalmente íntima com a sua própria natureza divina. Isso significa dizer que o poder de Deus não é para ser exibido, também não pode ser manipulado, não é demonstrado por qualquer coisa. Você já viu gente falar assim, se eu fosse Deus eu faria isso? É porque você e eu às vezes temos uma concepção do poder de Deus que é totalmente errada. O poder de Deus está ligado à sua própria natureza. Aqui nessa observação que nós fizemos, você pode observar que aqui vai falar de várias características. Primeiro, diz assim, tudo que lhe agrade. Primeira relação que nós podemos observar nessa afirmação aqui, desse pastor puritano, que o poder de Deus está ligado à sua vontade soberana. Ou seja, Deus, Ele pode fazer tudo, mas Ele vai fazer tudo o que lhe agrada. A soberania de Deus é a liberdade que Deus tem em fazer tudo o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas Ele nunca vai fazer algo que não é da sua vontade. Isso nós aprendemos dentro da teologia, que Deus tem um poder que é absoluto, Ele pode tudo. Porém, o seu poder é também ordenado. É absoluto no sentido que é ilimitado. Mas é ordenado porque Ele só vai fazer aquilo que está dentro dos seus propósitos. Por exemplo, se falarmos assim, Deus pode pegar isso aqui e transformar numa mesa? Pode, porque Ele pode tudo. Mas tem alguma razão de eu orar para que isso aqui transforme numa mesa? Não tem. Existem marceneiros aí para fazer isso, para fazer uma mesa. Então, quando João Batista falou que se Deus tinha poder para pegar aquelas pedras e suscitarem filhos, Ele poderia, como Deus, poderia. Mas Ele fez? Não, porque não estava dentro da sua vontade. Então Deus, Ele vai agir, Ele vai atuar, Ele pode todas as coisas, todavia, Ele vai fazer aquilo que está dentro da sua vontade decretatória, aquilo que Ele já decretou, que está no seu propósito. Esse mesmo escritor que eu citei, ele diz uma frase assim, quem não pode fazer o que quer, e não pode realizar o que lhe agrada, não pode ser Deus. Deus é Deus porque Ele pode fazer o que quer.
E ele pode não somente fazer o que quer, mas fazer aquilo que lhe agrada. E ele só faz exatamente aquilo que está dentro da sua vontade. Você sabe quem deu uma aula disso para a gente na Bíblia? Um leproso. Porque diz que aquele leproso, que ele vê Jesus ministrando lá para as pessoas. Esse leproso, segundo Lucas, que era médico, ele estava num estágio terminal. E ele não podia nem sequer aproximar das pessoas lá perto. Mas ele vai lá, sem entrar em detalhes, para ficar apenas na lição que eu quero transmitir, ele vai, chega perto de Jesus, e ele diz assim: se tu queres, bem pode me limpar. Olha a aula que ele nos dá. Porque quando ele diz assim, se tu queres, ele quer dizer, eu não duvido em um momento do seu poder. Eu sei que tu podes, bem podes me limpar. Ele estava certo que Jesus tinha o poder para curar ele daquela lepra, naquele estágio terminal que ele estava. Mas ele não tinha certeza quanto à vontade. Por isso ele fala, se tu queres, bem podes me limpar. Porque ele pode tudo, mas nem tudo ele vai fazer. Ele vai fazer aquilo que está dentro da vontade dele. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos aqui. Olha, continuando aqui. Aí ele diz assim, tudo que a sua sabedoria dirija. Aqui nós aprendemos que o poder de Deus também está em relação com a sua sabedoria. Sabedoria e o poder de Deus são duas virtudes que ele tem, que andam juntas. Por quê? Porque Deus, ele age sem nenhuma dificuldade, sem nenhum obstáculo, mas ele age sabendo o que ele está fazendo. Ele age na sua sabedoria com toda a inteligência. Por isso que Deus não erra. Deus não se engana. Você, meu irmão, você está aqui nesta noite porque o poder de Deus te alcançou. E Deus não errou em você. Ele te alcançou, o poder dele caminha com a sabedoria também. Agora, tem hora que nós questionamos Deus. Questionamos o seu poder, porque não estamos entendendo como Deus está trabalhando, como Deus está agindo. Irmãos, a Bíblia diz lá em Provérbios 10 e 22, que a bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo as dores. Nem sempre bênção no nosso conceito é bênção para Deus. Às vezes eu acho que se Deus me der tal coisa, vai ser uma grande bênção. E você quer, porque você sabe que Ele tem o poder para lhe dar. Mas por que muitas vezes Deus não lhe dá? Porque Deus sabe que isso não vai fazer bem para você. Então aí quando você receber alguma coisa que te fez mal, pode saber, não é bênção. Porque a bênção ela vem e não traz consigo as dores. Então às vezes você não está entendendo, irmão. Não questione o poder de Deus. Ele sabe o que faz, ele sabe como faz. O poder dele caminha com a sua sabedoria. Vai glorificando aí, porque ele está trabalhando, ele está colocando tudo no seu devido lugar. Ele sabe exatamente como agir na tua vida. O poder dele caminha com a sua sabedoria. Aqui continua ainda. Como a santidade é a beleza de todos os seus atributos, ou atributos de Deus, assim o poder é aquilo que dá vida e movimento a todas as perfeições. Okay. Aqui o que eu quero relatar, que há uma relação também entre o poder de Deus e a sua santidade. Deus jamais fará qualquer coisa, ou quaisquer coisas, que fere a sua natureza. Por isso, rapidamente, nós podemos observar 5 coisas que Deus não pode fazer. Quando dizemos que há algumas coisas que Deus não pode fazer, isso não fala de fraqueza de Deus.
Isso, pelo contrário, fala da sua perfeição. Porque Deus não é incoerente. Deus não pode ser alguma coisa e fazer algo que é contrário à sua natureza. Então, nós vamos ver, eu não coloquei isso, rapidamente falando. Em Hebreus 6,18, nós vamos ver que Deus não pode mentir, jamais. Deus nunca mentiu. E Deus nunca vai mentir. Porque Ele é a própria verdade. Jamais Ele vai mentir em alguns aspectos. Por isso, irmão, se Deus falou alguma coisa para você, fique tranquilo. Se é Deus, é verdade. Ainda que não cumpriu hoje, amanhã poderá cumprir, porque Deus é sempre verdadeiro. A segunda coisa que Deus não pode fazer é ser infiel. 2 Timóteo 2,13 diz que, ainda que nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque o caráter de Deus é fidedigno. A fidelidade é algo que está inerente à sua natureza. A palavra que Ele empenha é uma palavra que jamais cai por terra. Como já falamos, Ele não erra, não engana, não volta atrás, não mente e não vai fracassar em nada. Ele é e sempre será fiel. Deus nunca deixará de ser fiel para nós. A terceira coisa que Deus não pode fazer, Deus não pode tentar. Tiago, ele diz lá em 1,13, se alguém for tentado, não diga, por Deus sou tentado. Deus não tenta ninguém. Sabe por que Deus não tenta ninguém? Porque Deus, Ele é absolutamente santo. Tentar é induzir ao erro. Tentar é querer levar alguém ao mal. Tentar é querer tirar alguém do foco de Deus, do alvo do céu. Deus jamais fará isso. Nunca pense em algum momento que Deus tem alguma participação no seu fracasso, das suas tentações que você caiu. Deus não tenta ninguém. E Tiago continua dizendo, e também ele nunca é tentado pelo mal. Aqui nós vemos a quarta coisa que Deus nunca pode fazer, é nunca ser tentado. Sabe por que Deus nunca ele é tentado? Primeiro, porque nós já aprendemos aqui, Ele é autossuficiente, Ele se autossatisfaz, Ele é completo. Deus não tem nada nele que está faltando. Alguém só é tentado porque sente que está faltando alguma coisa. Deus jamais vai ser tentado, porque Ele é completo, Ele é pleno. Nada do mal pode lhe atraí-lo. Sabe por que Deus não é tentado? Porque o maior não é induzido pelo menor. Você já viu alguém com um carro 2018 encostar assim no lado de um carro de 30 anos de uso e falar assim, ai que tentação, pai, queria trocar meu carro por esse aqui, esse carro. Você não vai ver isso. Com exceção de alguém que encontrou um carro que é antigo, que ele quer colecionar, para alguma coisa. Exceto essas situações muito pequenas. Você sempre é tentado por algo que você sente que está menor e você deseja algo maior. Deus, irmão, Ele é incomparável. Não existe nenhum que pode colocar do lado dele e ele olhar e dizer assim, ele tem coisa que eu não tenho. Não, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele é não somente maior, Ele é único. Por isso Ele nunca pode ser tentado. A quinta coisa que Deus não pode fazer é ser injusto. Por que Deus não pode ser injusto? Porque a justiça é um dos aspectos da própria santidade divina. Tem gente que começa a olhar assim e só vê o caráter amoroso de Deus e acha assim, mas Deus, você acha que Deus vai mandar alguém para o inferno? Não pode. Mas, se você não for amante da coisa certa, você nunca vai indignar pelas coisas erradas. Por exemplo, se você não tiver um senso de justiça, que a vida humana não pode ser tratada como um animal,
Se você não tiver isso, você vai passar perto de uma pessoa que está jogada pelas traças, comendo comida do lixo, e aquilo não mexer com você. Quando você indigna pela situação, é porque você tem amor. A justiça, ela é proveniente do amor, de não querer ver a coisa errada. E é nisso que a justiça de Deus é santa. Porque a própria natureza de Deus abomina o que é mal, abomina o que é pecado. Deus vai trazer juízo a todos quantos não quiserem ouvir a sua palavra e andar nos seus caminhos, porque Ele é absolutamente santo. Deus não vai ser injusto, Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, não aceita suborno e não vai levar ninguém para o céu por causa de uma coisinha ou não. Deus, Ele vai ser justo, porque a sua natureza é santa. Deus não pode ser injusto. Mas vamos lá. E compreendido essa parte, passamos então para uma parte mais prática sobre o poder de Deus. Quando reconhecemos o poder de Deus em nossas vidas, o que isso tem que mexer comigo no agora, no dia a dia? Porque, como já falamos aqui, todos os dias estamos falando desse assunto. Teoricamente, todo mundo fala, não, Deus é poderoso, Deus tem todo o poder. Tá? Mas, na minha fé diária, na minha caminhada cristã, o que isso implica? Então, primeira coisa que nós colocamos ali, que quando nós reconhecemos o poder de Deus em nossas vidas, nós somos conduzidos à adoração. Olha o que diz ali. Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Somente este Deus, que tem todo o poder. A adoração, irmãos, ela, para mim e para você, ela pode ser dividida em dois aspectos, para nós entendermos melhor. Primeiro, uma adoração como admiração, como exaltação, fundamentado naquilo que Deus é. Nós já falamos aqui que o poder de Deus está relacionado à sua santidade, à sua vontade, à sua justiça. O poder de Deus está relacionado à sua glória. O poder de Deus está ligado intimamente à própria pessoa de Deus. Ou seja, quem que tem a visão de um Deus que é único, que tem todo o poder, que é maravilhoso, que é grande em glória e majestade, um Deus que é santo, absolutamente santo, um Deus que é infinito, não tem palavras para descrever, um Deus que habita nas alturas, mas cabe dentro do coração do homem. Quem é como este Deus, que tem poder para fulminá-los todos nós, porque Ele é terrivelmente santo, e nós imundo, mas mesmo assim, prefere nos amar, porque uma das maiores expressões do seu poder é o seu amor e graça. Quem pode olhar para esse Deus e não admirá-lo? Quem pode olhar para esse Deus e não extasiá-lo? Quem pode contemplar esse Deus e não se encantar com a sua glória? Quem pode ver esse Deus e não poder abrir a sua boca e dizer glória ao nome do Senhor? Quem tem esse Deus, vê a maravilha que Ele é, não exulta em adoração, admiração a Ele? Quem? É impossível contemplá-lo, é impossível vê-lo sem admirá-lo, sem extasiá-lo. Se você chegar num lugar de culto como este, aonde o objetivo é adorar a Deus,
O principal objetivo é engrandecer o nome de Deus. Se você não entrar num momento de admiração, se você não for tomado por uma inspiração em sentir, em falar alguma palavra de louvor a esse Deus, uma coisa é certa: você não sabe o que é que você está fazendo neste lugar, porque quem contempla a maravilha e a grandeza desse Deus, automaticamente é conduzido à adoração por aquilo que Ele é. Bendito é o nome do Senhor. O primeiro aspecto, então, da adoração é a admiração, é a exaltação por aquilo que Ele é. O segundo aspecto da adoração, em respeito a esse Deus, que não apenas tem todo o poder, mas é o próprio poder, é a gratidão. Eu admiro, eu me extasio, eu sinto inspirado, eu exalto por aquilo que Ele é. Mas eu me rendo em adoração, em expressões de ação de graça, por aquilo que Ele faz. E é impossível também não rendermos em adoração pelos feitos que Ele tem feito na nossa vida, pelas obras que Ele tem operado na vida de cada um de nós. E poderíamos falar de muitas coisas, mas paramos um pouquinho para pensar no poder preservador de Deus. Veja, irmão, como quem é que sustenta todas as coisas? É o poder da sua palavra. Porque o mar chega com a sua força, com a sua bravura, mas respeita o limite. Porque Deus preserva. Porque toda hora não tem aí um astro no universo, na galáxia, trombando com o outro. Porque Deus estabeleceu limites. Deus não apenas criou, mas Ele preserva a sua criação. E nenhuma criatura tem capacidade de preservar a si mesma, se Deus não prover, se Deus não preservar, se Deus não dar aquilo que lhe precisa para que essa criatura continue sobrevivendo. Deus, Ele tem preservado a natureza, Deus tem preservado a sua igreja. A igreja tem passado por tanto momento difícil na história. A igreja foi perseguida, a igreja foi caluniada, a igreja foi tentada calar a sua voz, a igreja passou por situações na política, no próprio campo da religiosidade. A igreja quer ser desacreditada, mas uma coisa é certa: nenhuma agência nessa terra passou pelo que passou em toda a história da humanidade e continua tendo a sua autoridade, o seu poder, do que a igreja de Jesus Cristo na face da terra. Por quê? Porque o próprio Senhor, que é cabeça dela, tem preservado a sua igreja, e nós fazemos parte dessa igreja triunfante, dessa igreja militante, dessa igreja vitoriosa, porque Jesus tem preservado a sua igreja. Como não agradecer a esse Deus que preserva? E se cada um de nós olharmos para a nossa história pessoal, nós vamos ver uma história de preservação. Deus me preservou no útero da minha mãe, no lugar escuro, sem uma alimentação direta. Deus me preservou lá dentro, Deus me conservou com vida, Deus me preservou na infância. Eu poderia ter me perdido na minha infância, eu poderia ter me perdido na minha adolescência. Deus me preservou na minha juventude. Deus tem preservado o meu ministério em meio ao mundo que está desfocando a realidade e a verdade ministerial, transformando pastores e empresários, tirando o verdadeiro foco de um líder cristão, de um pastor. Deus tem me preservado. Como não me agradecê-lo? Como não adorá-lo? Assim é a minha vida, assim também é a tua vida. Deus tem te preservado. Esse é o poder que nos conserva.
a gente poderia já ter se lamentado, a gente já poderia estar com as vestes toda lambuzada, a gente já poderia ter saído do caminho, a gente poderia ter perdido no meio da estrada, mas você está aqui numa plena terça-feira, ouvindo a palavra de Deus, porque Deus tem te preservado. Isto nos leva à adoração, à gratidão pelas maravilhas que Deus tem feito por nós. Aleluia. O seu poder, o poder que nos conserva, que nos preserva todo tempo, todo dia. No ordinário da vida, está lá Deus. A gente dormindo, Ele acordado. A gente acorda, Ele já está por perto. A gente senta na mesa, Ele já preparou o alimento. A gente levanta, já tem os anjos dele cercando ao nosso redor. E nós caminhamos e vamos andando e vamos vivendo. E Deus está cuidando de nós em cada detalhe, em cada circunstância da nossa vida. Segundo, querido, nós somos tomados quando nós entendemos o poder de Deus. Quando nós relacionamos com esse Deus que é todo poderoso, um Deus onipotente, nós somos tomados pelo temor do Senhor. Diz aí Jeremias: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em poder. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Adoração, irmãos, ela leva também à reverência, ela leva ao temor. Nós, quando compreendemos a grandeza do poder desse Deus, que tudo é, que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo pode, que tudo faz, é impossível nós não nos rendermos à sua grandeza, temendo-o por aquilo que Ele é. Olha, esse temor, como falamos esses dias aqui, não é medo. Medo nos afasta de Deus, o temor nos leva mais perto. Mas é o temor que faz a gente entender que devemos abraçar a sua palavra, devemos depender dele em toda circunstância, porque ele conhece todas as coisas e nada dele ficará escondido. Hoje ele é o nosso advogado. Hoje Ele está assistindo a tua causa. Hoje Ele está te ajudando na sua fraqueza. Teme Ele. Reconheça que você não pode dar um passo sem Ele, porque amanhã Ele vai ser o nosso juiz. Tema esse Deus que tem todo o poder. Tema esse Deus, porque tudo que você precisa vem dEle. Tem muita gente infeliz, muita gente cansada, por falta desse temor. A gente fazendo tanta força, vendo amargurada, tomada de uma ansiedade mórbida, doentia, porque está fazendo um esforço danado em coisas que não vai conseguir sair do lugar. Enquanto deveria humilhar-se diante desse Deus, como diz o apóstolo Pedro, lá no capítulo 5, versos 6 e 7, ele diz: humilhai-vos, pois, perante as poderosas mãos de Deus, ao seu devido tempo Deus te exaltará, e lançando, ou seja, tirando de você e colocando sobre ele todas as vossas ansiedades, tudo aquilo que te estrangula, porque Ele tem cuidado de nós.
Tema esse Deus, irmão, com aquele que é a fonte de tudo aquilo que você precisa. Não pegue atalhos na vida cristã, não sai correndo atrás do vento, fique debaixo da mão poderosa do Senhor, porque aquilo que você precisa, Ele vai cuidar de você. Quem teme a Deus tem humildade, quem teme a Deus reconhece a sua pequenez, quem teme a Deus sabe que somente Ele é capaz e tem tudo aquilo que nós precisamos. Bendito é o nome do Senhor. Terceiro, irmãos, a terceira lição que nós podemos aprender é que quando nós reconhecemos o poder de Deus, nós somos alcançados pelo consolo divino nas aflições e nas lutas diárias. Nós somos consolados em nossas aflições e nas lutas diárias. O Davi faz um cântico ao Senhor quando ele diz: Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, ó meu Salvador, da violência me salva. Irmãos, nossa vida, ela é tomada, faz parte, é integrante da nossa vida cristã, as lutas, as aflições, os nossos problemas diários. Mas, sabe essa luta que você está enfrentando agora? Antes dela chegar à tua vida, Deus já sabia que ela ia vir. Deus sabia que ela ia vir, Deus sabia quando ela ia chegar. Deus sabia até onde você iria suportar. E Deus já tinha preparado também um livramento para a sua vida, porque Ele é o Deus que tudo pode. Ele tem todo o poder. O salmista aqui está dizendo, ou melhor, Davi aqui está dizendo que no tempo da sua angústia, na hora da sua aflição, quando ele está sendo perseguido, ele clama a Deus, e Deus lhe ouve no tempo certo, e Deus vem em sua direção, e ele começa a dizer da grandeza de Deus. Ele fala que Deus se levanta, que Deus ele age. Ele fala que Deus ele monta num querubim, e Deus ele voa sobre as asas do vento. Ele diz que por onde Deus passa, até os carvões se acendem. Olha que Deus poderoso, e ele está exaltando este Deus, porque ele está dizendo que pode vir a aflição que vier, Deus ele vem em nosso socorro. Se parafrasearmos esse cântico aqui de Davi, com o Salmo 46, vamos ver como está intimamente ligada essa verdade. Pois lá diz que Deus é o nosso socorro e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele diz que a nossa vitória já tem hora marcada, porque disse, Deus vai te ajudar ao romper da manhã. Pode estar passando um momento difícil, pode estar enfrentando a luta que você tiver, pode se sinta consolado, porque o teu Deus, Ele sabe o que está passando, Ele conhece, e no tempo dEle, Ele vem ao teu socorro, Ele vai cortar a lança, Ele vai despedaçar o arco, Ele vai queimar os carros no fogo, e descanse, aquiete o teu coração, e saiba que Ele é Deus. Quem conhece o poder desse Deus tem consolo na alma, porque sabe que hoje você pode estar sofrendo, estar chorando, mas a alegria ela vai vir pelo amanhecer. Estive pensando ao meditar nessa palavra que muitas vezes uma das palavras que ilustra a nossa aflição são as tempestades da vida. Quando o vento sopra forte, a gente nos amedronta. Quando o vento é forte, isso nos incomoda. Quando o vento vem, a fé de muito até oscila. Eu tive lembrando como Deus fala, já citei aqui, Ele voa nas asas do vento. O Salmo de número 104 diz que Ele põe as águas do céu, as vigas como dos seus aposentos, e faz das nuvens a sua carruagem, e Ele anda nas asas do vento. O vento está forte e Deus está andando nas asas do vento. Quando nós olhamos lá nos evangelhos,
quando a Bíblia fala que os discípulos estão atormentados porque o vento era forte, o vento era contrário, estão no meio do mar, na madrugada, e o vento está jogando o barco deles para lá e para cá. Quando a Bíblia fala que o vento cessa, a palavra no original é que Deus faz o vento cansar. Você já imaginou? Deus pega o vento e faz ele sentir sem força, cansado a ponto dele parar. E pensando nisso, num Deus que o vento está soprando, ele está andando sobre as suas asas, um Deus que faz o vento cansar, irmão, esse Deus é poderoso, que não tem palavra para explicar. Se você está vivendo um vento na sua alma, um vento no seu casamento, um vento na sua vida de algum aspecto, tenha certeza que este Deus, ele tem o controle do vento, ele está acima do vento. Aquilo que te amedronta, ele anda por cima, aquilo que está deixando você com medo, ele faz cansar, porque ele é o Deus que tem poder sobre os ventos. Se está consolado pelo Senhor nesta noite, porque o teu Deus é um Deus todo poderoso. Bendito é o nome do Senhor. Vamos correr, irmãos, por causa do nosso tempo. Em quarto lugar, nós somos alimentados pela fé que nos move à eternidade. Deus diz assim, através de Isaías: por que reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças. Voam bem alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmãos, quando nós sabemos, reconhecemos, relacionamos de forma diária com esse Deus que é todo poder, a tua fé é alimentada a todo momento. Essa fé que foi dada uma vez ao santo, esta fé que te levantou para você caminhar em rumo a uma eternidade com Deus, ela tem que ser alimentada. E uma das formas de ser alimentada é você reconhecer que este Deus, Ele é capaz de fazer qualquer coisa para cumprir o propósito dele na sua vida. Se você tem se cansado, se você tem se fadigado, você está diante de um Deus que te renova nesta noite. Um Deus que olha para você e sabe do que você está precisando e pode te dar aquilo que você necessita para que você prossiga na sua caminhada. Esta fé que nós temos, ela é alimentada. Que fé? É a fé que Deus nos guardará diante das nossas tentações. Nós estamos na caminhada, nós somos tentados em todo o tempo para querer sair do foco, mas Romanos 14:4 diz que Deus, Ele vem ajudar o que é fraco, Ele é poderoso para firmar os teus pés, para você prosseguir. Em Judas, no versículo 24 da epístola única de Judas, diz que Deus é poderoso para impedir de nos tropeçar e cair, e para nos apresentar diante dele, diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Você e eu, nós temos uma fé que está sendo alimentada, que nós vamos vencer as nossas tentações, porque diz o escritor aos Hebreus que aquele que um dia foi tentado, Ele é poderoso para nos ajudar a triunfar sobre todas as nossas tentações. Ele é poderoso para nos socorrer. 1 Coríntios 10:13 diz que não há tentação que Deus permite que venha sobre mim e você, que nós não podemos suportar, porque antes Ele já prepara o escape. Você pode continuar na sua caminhada cristã, irmão, sem pensar que vai cair, que vai vacilar, que vai fracassar. Seja alimentado por esta fé poderosa, desse Deus que é todo poderoso, que você vai prosseguir avante até a volta do Senhor Jesus. O segundo aspecto dessa fé é que Ele cumprirá as suas promessas em nossas vidas.
quando Paulo fala de Abraão, lá no capítulo 4 de Romanos, ele diz que ele creu contra a esperança. Porque Abraão olhava para o seu corpo já sem vitalidade. E o útero da sua esposa já tinha adormecido. Não havia esperança, humanamente falando, para que Abraão cresce na promessa que ele, dele e da sua mulher, conceberia um filho, segundo a promessa de Deus. Mas ele creu contra toda a esperança, e em esperança creu. E depois vai dizer assim, mesmo assim, ou seja, mesmo ele sendo velho, cerca de 100 anos, o ventre de Sara já amortecido, ele não duvidou, não foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Quando eu me relaciono com esse Deus Todo-Poderoso, e a minha fé está alimentada que Deus vai cumprir cada uma das suas promessas. Pode olhar para o lado, não vê esperança. Pode olhar para todos os recursos e verem esgotados. Pode olhar para todas as portas, elas estão fechadas. Pode olhar e não ver nenhum sinal de Deus, nenhuma marca, nenhuma evidência. Mas se Deus falou, Ele é poderoso para que essa promessa se cumpra na tua vida. Ele é poderoso. Enfim, esta fé, ela nos liberta de nossas frustrações e incapacidade. Porque tem uma palavra que Deus não conhece, é a palavra impossível. Você pode acreditar que Deus é capaz. Talvez você está frustrado, porque você está tentando e não vê saída. Você não vê vitória, você não consegue sair do lugar. Você se sente impotente, incapaz. Para você é, mas para o teu Deus não. Quando nós relacionamos com este Deus, a nossa fé é alimentada nessa certeza, nessa confiança, que Ele pode todas as coisas e vai fazer conforme a sua vontade, para que nós continuamos rumo à eternidade. Eu li uma história de um pai que mandou o seu filho pegar uma pedra que era maior do que a sua própria força. E aquele menino foi obediente ao pai, pegou a pedra e tentou levantar. E o pai ele disse, pai, eu não consigo. O pai disse, você consegue sim, meu filho. Faça o seu melhor. Ele voltou lá e fez força. Pai, eu não consigo. Você consegue, meu filho. Você ainda não fez o seu melhor. Faz o seu melhor que você consegue. Ele foi então, tentou novamente para fazer mais uma vez. Aí ele pegou aquela pedra e tentou, se avermelhou. Ele olhou para o pai e disse, pai, eu já fiz o meu melhor, mas eu não consigo. O pai lhe disse, você não fez ainda o seu melhor. Por que não, pai? Porque você ainda não pediu a minha ajuda. Eu estou aqui para te ajudar, meu filho. O seu melhor é você pedir para mim te ajudar. Então ele disse, então me ajude, pai. E o pai foi lá e ajudou ele a erguer aquela pedra. Você não pode, irmão, mas o teu pai pode. Você está vivendo cheio de frustrações, cheio de temores, porque você está tentando levantar essa pedra sozinho. Acredite que você tem um Deus que é maior do que você. Ele é infinitamente poderoso para nos dar além do que pedimos e até mesmo aquilo que imaginamos, que nem chegamos a pedir, só passou aqui na imaginação. Ele é poderoso para nos dar além disso, porque Ele é Deus, Ele é único, Ele é Senhor. Ele veio te libertar das suas frustrações aqui nesta noite. Nos colocamos em pé no nome de Jesus. Eu gostaria de chamar aqui a Kézia, Niete, o Rafa aí para cantar um louvor aqui. Vamos cantar uma canção. Eu gostaria de convidar você para celebrar esse Deus que é o meu Deus, que é o seu Deus, que é o nosso Deus, que é um Deus todo-poderoso.
Eu quero te convidar a você se olhar para Ele e admirar da sua beleza e da sua grandeza. Até sua alma ansiar por Ele, pela presença dEle. Anelá-lo e confiar que o seu nome está escrito na palma da mão dEle, que Ele cuida de você. E à medida que você for adorando, nós vamos orar aqui. E nós vamos ministrar o poder dEle, segundo a autoridade do nome dEle, da sua palavra que nós ministramos. E eu creio que neste momento de ministração, o Senhor vai renovar pessoas aqui. Vai renovar forças físicas, vai renovar forças emocionais, vai renovar forças espirituais. Eu creio que o Pai liberará do seu trono, pelo amor do seu Filho e na pessoa maravilhosa do seu Espírito, um poder revigorante. Não sai do seu lugar, não se mova agora, porque este poder há de alcançar a tua vida aqui nesta noite. Nós pregamos e temos que crer naquilo que pregamos. Não é porque eu preguei, não é porque eu sou pastor da igreja, mas é porque eu falei de uma palavra que é dele. Então eu creio que este poder também será liberado para curar pessoas aqui nesta noite, para curar o seu físico, mas também para curar a sua alma, porque Ele tem todo o poder, Ele é o próprio poder, e eu creio na presença do Todo-Poderoso aqui conosco. Então levante a sua mão e cante este louvor, e não sai do teu lugar para você receber uma ministração de Deus à sua alma. Sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, ao que está sentado. Nós celebramos o teu poder nessa noite. Nós declaramos que tu és todo poderoso. Reconhecemos te adorando, E ao te agradecendo, mas também sendo ministrado por ti, Senhor. seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio
Segura um pouquinho aí o louvor, com a tua mão levantada. Eu quero ministrar sobre você nesta noite este poder. Deus, na pessoa maravilhosa de Ti, ó Pai. Deus, na pessoa bendita do Teu Filho. Deus, na pessoa gloriosa do Teu Espírito. Eu lhe peço agora, no nome do Senhor Jesus, libera o Seu poder sobre nós neste lugar. Eu sei que Tu és real, eu sei que Tu és vivo, e nós aprendemos aqui nesta noite que o Seu poder é inseparável da Sua pessoa. Por isso eu sei que Tu estás neste lugar, e estando o Senhor neste lugar, o Teu poder também está. E por isso, Pai, eu creio na ministração do Teu poder na vida dos Teus filhos aqui nesta noite. Eu sei que Tu estás aqui, e nós celebramos que Tu és o poderoso Deus. O Senhor tem poder sobre a natureza. O Senhor tem poder para mandar o mar se aquietar, o vento se acalmar. O Senhor tem poder sobre as circunstâncias, aquelas que são desfavoráveis, o Senhor torna em favoráveis. Pois Tu pode pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão. O Senhor tem poder sobre as enfermidades, porque com um toque da Sua mão, com uma palavra da Sua boca, a enfermidade vai embora. Deus, nós sabemos que o Senhor tem poder sobre os demônios, porque até mesmo uma legião se cala diante da Tua voz, do Seu comando, da Sua ordem. Deus, nós cremos que o Senhor tem poder sobre a morte, porque Tu mandaste aquela menina que acabaste de morrer a tornar em vida. Mas o Senhor também ressuscitou ao filho daquela viúva depois de algumas horas já mortos. E se não bastasse, o Senhor ressuscitou a Lázaro já depois de 4 dias. Mas o poder maior que o Senhor nos demonstrou sobre a morte foi levantar o Seu Filho para nunca mais morrer. Assim nós vemos que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, e por isso que eu te peço agora, poder que alimenta, poder que sustenta, poder que levanta, poder que fortalece, poder que vivifica, poder que rejuvenesce, poder que cria, poder que recria, poder que abate, poder que exalta, poder que dá vida, poder que enche alguém do Seu Santo Espírito, poder que batiza no Espírito, poder que liberta das opressões, poder que cura a depressão, poder que liberta da angústia, poder que tira o medo, poder que liberta da culpa, poder que faz transfusão de sangue, poder que revigora os ossos, poder que faz transfusão de órgãos, poder que cura, seja liberado sobre a Tua igreja nesta hora. Toque em vidas aqui, ministra sobre pessoas aqui, pessoas que entraram aqui abatidas, fracassadas, no pó. O Teu poder pode levantá-las agora. Levanta com mão forte essas vidas neste momento. Toca nessas vidas agora, Senhor.
Toca nessas pessoas agora que estão sendo ministradas pelo teu poder. Toca em vidas que chegaram aqui desacreditadas, que já não queriam mais sonhar. Poder seja liberado sobre essas pessoas para restaurá-las. Toque em pessoas que estão enfermas na carne nesta hora. Cura aqui nesta noite, Pai. Não importa o diagnóstico, a tua palavra diz que quando o Senhor levanta a sua voz, até o monte se derrete. Oh, tu pode fazer esse tumor derreter agora. Tu pode fazer que essa enfermidade seja aniquilada agora, no poder do nome do Senhor Jesus. Mas cura também essa alma que está doentia, que está, Senhor, sentindo aprisionada. Abre cárceres aqui nesta noite, abre cárceres emocionais. Ministra o teu poder, Senhor, sobre essas vidas. Senhor, revigora pessoas aqui na sua força física, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão, Senhor, sentindo abatidas. Traz o renovo do céu. O teu poder renova, Senhor, renova as forças espirituais também deste teu filho, o ministério do teu filho, o casamento do seu filho. Renova aqui nesta noite. Eu creio neste poder, que tudo lhe faz, que tudo é possível. Eu creio, Senhor, no teu poder, que traz vida, que traz saúde, que traz a cura. Eu creio, Senhor, neste poder que pode fazer que esta pessoa que estava sentindo tão longe de Deus, tão fria espiritualmente, a voltar a sentir a tua presença, a voltar a falar em línguas, a voltar a chorar diante do Senhor. Libera o teu poder sobre essa vida agora, em nome do Senhor. Seja, Senhor, ministrado sobre nós este poder que é real, que é pentecostal, este poder que não sabe o que é impossível, este poder que é penetrante, este poder que é capaz de fazer tudo. Nós ministramos. Levante as suas duas mãos ao céu e cante mais uma vez o coro deste hino, enquanto você ainda pode ser tocado por este poder, ser ministrado por este poder. Aleluia. Não deixe de adorar enquanto você não sentindo.